Voltando das férias, vamos continuar as nossas aulas sobre calorimetria. Muito importante você ter em mente os conceitos que vimos nas aulas passadas. Se você não lembra, pare e estude um pouquinho antes dessa aula. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Maravilha mesmo? Ó, o que você tem que se ligar aqui, cara? A aula de hoje, né? Uma aula pós-férias, né? Tivemos aí 1, 2 semanas de descanso, então espero que vocês tenham descansado, que vocês estejam aí renovados para esse nosso novo bimestre, desse novo semestre, com todo esse cenário que ainda não se modificou muito, mas as coisas estão melhorando devagarzinho, com fé, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Não vai voltar tudo ao normal, porque muita coisa aconteceu e a gente mudou muito, nós aprendemos muito com essa situação toda, né? Mas vamos continuar a falar da nossa matéria, nossa querida calorimetria. E aí, cara, a aula de hoje o que vai ser? Eu vou resolver com vocês, no final da aula, 3 questões lá na página 18. Só que antes, como a gente está voltando agora das férias, né, eu vou fazer com vocês uma pequena revisão, mas ó, é uma pequena revisão mesmo, só para você lembrar as fórmulas, os conceitos principais, e depois eu vou resolver as questões. Vou falar de novo, hein, gente? Se você não lembra, né, dessa matéria, faz tempo que não estuda, não vê alguma coisa, volta lá, pega os vídeos que eu explico essa matéria, assista com calma, reveja os conceitos necessários e depois você continua assistindo esse outro vídeo, beleza? E aí, o que é importante também que você não pode esquecer? Dúvida? Manda mensagem para mim, põe nos comentários do vídeo, já aproveita, curta o vídeo, compartilha o vídeo também e qualquer coisa você tem os outros canais de comunicação comigo, você tem meu WhatsApp, meu Facebook, me adiciona, manda mensagem e bora para a aula. Vamos relembrar um pouco sobre aquilo que já vimos sobre calorimetria. Então, o que é importante você lembrar, o que é importante você saber? Calorimetria é uma consequência das trocas de calor. Toda vez que você tem um objeto doando calor, cedendo calor para outro e o outro, em consequência disso, absorvendo, você vai ter algumas relações. É isso que a gente está estudando. Então, o que é importante você lembrar? Os conceitos necessários. O que é calor, o que é a temperatura e o que são as escalas de temperatura. Primeira coisa, o mais importante, né? O que é calor? Vamos retomar esse conceito? Calor é a transmissão de energia de um corpo para o outro, desde que haja diferença de temperatura. Então, essa energia vai ser transmitida através de ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho. Eu não entendi o que ele falou. Cara, simples assim. Você tem uma temperatura, seu corpo está aí a mais ou menos 36, 37 graus Celsius. Se o ambiente, né, vamos dar um exemplo, se o ambiente está a 40 graus Celsius, o que está acontecendo? O ambiente tem mais temperatura que você, ele está numa temperatura maior do que você, então o ambiente vai passar para você energia, o ambiente vai passar para você calor, então você vai sentir aquela sensação de calor. Agora, se for o oposto, né, você está a 37 e nos dias de inverno você tem mais ou menos uma temperatura de 20, 15 graus Celsius, o que está acontecendo? O seu corpo está em uma temperatura maior que a do ambiente, então o seu corpo vai ceder energia para o ambiente, através de ondas, está jogando energia mesmo, está jogando um Kamehameha quase aí, né? Então você perde energia para o meio, e aí você tem a sensação de frio. Então frio e calor nada mais são do que sensações que nós sentimos se estamos ganhando ou perdendo energia. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês isso aí? Relembraram o que é calor? Então, bora falar um pouco mais sobre temperatura. Vocês lembram o que são as duas definições de temperatura que eu passei para vocês? A primeira é aquilo que mede se dois corpos estão em equilíbrio térmico ou não. É só uma escala para falar, ó, tá igual ou não tá igual, tem troca de calor ou não tem troca de calor. E depois você também tem a segunda definição, que é a grandeza que mede o grau de agitação térmico das partículas. Claro, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação, maior vai ser a movimentação das partículas, dos átomos, das moléculas dentro daquele sistema que a gente está fazendo a nossa experiência, a nossa troca de calor. Você entendeu? Beleza mesmo? E aí, na escala de temperatura, vimos várias coisas também. É importante você saber aquela formulinha da conversão das 3 escalas. Tudo bem? Beleza? Bora seguir, falar um pouco mais então sobre a nossa análise gráfica. Isso aqui é o ponto mais importante. Todas as questões que a gente tem praticamente eu vou resolver com gráficos com vocês. Eu já gosto muito de gráfico e agora tendo uma aula que é análise gráfica praticamente, então isso é perfeito para nós. Vocês vão interagir muito com gráfico. Então, se você não aprendeu a estudar gráfico ainda, se você não aprendeu a ler gráfico ainda, essa é a aula, esse é o momento para você perceber quantas informações nós conseguimos tirar de gráfico. É verdade. Esse aqui é um gráfico que eu já havia mostrado para vocês. Conversamos também sobre cada trecho, né? Temos aqui trechos ou regiões, temos região 1, 2, 3,
4 e 5. Vocês devem se lembrar da semelhança das regiões 1, 3 e 5 e também das semelhanças das regiões 2 e 4. Beleza? Vamos falar um pouco das regiões aqui 1, 3 e 5? Vamos conversar um pouco sobre isso? E aí, o que é importante você lembrar? Nessas regiões a gente chamava de calor sensível, onde há mudança de temperatura. Então, se você voltar no gráfico aqui comigo, você vai perceber, ó, muda a temperatura, muda a temperatura, muda a temperatura. Enquanto ao outro que aparece aqui, ó, não muda a temperatura, é só mudança de fase. Aqui também não muda a temperatura, é só mudança de fase. Essa é a principal diferença entre essas regiões, mas vamos falar do comportamento padrão das regiões 1, 3 e 5. Beleza? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula calor sensível? Você deve se lembrar disso. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O pessoal costuma brincar por aí, o que macete, né? Lembrando que aqui esse θ seria um T de temperatura, beleza? Aí você tem que saber o que é importante, né? O que? É a quantidade de calor, a M ali é a massa, o C é o calor específico e o ΔT ali é a variação de temperatura. Importante você lembrar como é que a gente faz para calcular a unidade de medida do calor específico, né, cara? Aqui é importante você lembrar, né? O que é isso aqui, ó? Calorias por grama grau Celsius. O que quer dizer, então, calor específico para nós? Se você tiver 1 caloria por grama grau Celsius, que é o exemplo da água que eu citei com vocês, você precisa de 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Pegou? Lembra disso? Memorizou? É claro. Tá? Tem que se ligar nisso aí, muito importante, vai aparecer em todas as questões isso para nós, tá beleza? Agora, o que a gente tem que lembrar também? As regiões 2 e 4, calor latente, onde há mudança de matéria, fase da matéria, não há mudança de temperatura, a temperatura vai ficar constante para nós no gráfico que a gente está analisando, beleza? E aí, como é que a gente calcula isso? Lembra disso? Era o que moleza, né? Então, a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o latente, o calor latente, né? E aí você tem, claro, latente de vaporização ou latente de fusão, depende em qual ponto você está do nosso gráfico. Novamente, o que é importante você saber como é que você calcula a unidade de medida do latente, cara, é caloria por grama. Lembra no caso da água, para fusão, né? Lá do gelo, lá do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, lembra como é que funcionava? É 80 calorias por grama. Então, para você conseguir transformar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius em 1 grama também, claro, né, de água a 0 graus Celsius, você precisa de 80 calorias. Essa é a relação fundamental que você tem que se ligar. Pegou? Lembrou disso tudo, gente? Então, bora resolver algumas questões. Lembrando que estamos lá na página 18, vou fazer com vocês a questão de número 17. Como sempre, né? Vou ler as partes mais importantes, fazer os destaques com vocês e bora ver o que essa questão está pedindo para nós. Olha só, quantas calorias são necessárias? Então, opa, peraí, quantas calorias? Ele já está me fazendo uma pergunta aqui, né? Para aqui, ó, 0,5 litros de água. Então, vamos anotar. O que ele quer saber nessa questão é a própria quantidade de calor, é isso que ele pede de nós. E ele falou que volume, né? O volume da água é igual a 0,5 litros de água. Ó, a 20 graus Celsius evapore completamente. Espera, deixa eu ler de novo que eu perdi. Quantas calorias são necessárias para que 0,5 litros de água a 20 graus Celsius evapore completamente? Então ele vai pegar meio litro de água e quer a 20 graus Celsius e quer que ele se evapore completamente. Então temos aqui mais algumas informações importantes. Temos aqui a temperatura inicial e temos também, se você notar comigo, né, cara, se evapore completamente. Quando que vai terminar essa evaporação? Né? Essa evaporação termina a 100 graus Celsius. Então nós temos aqui, ó, a temperatura inicial vai ser igual a 20 graus Celsius e temos também a temperatura final que é igual a 100 graus Celsius. Beleza, gente? Pegou comigo? Então, outras informações relevantes para nós, né? O calor específico da água, como citamos agora há pouco, é 1 caloria por grama grau Celsius, eu não vou nem anotar, você já sabe disso. E ele fala para nós aqui, ó, latente de vaporização, esse eu vou dar uma atenção, latente de vaporização é igual a 540 calorias, né? A gente não pode esquecer disso, 540 calorias por grama. Maravilha. E aí ele falou mais uma coisa que é muito importante para nós, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Se você se lembrar disso aqui, deixa eu até mudar de cor para destacar, ó, eu sei que a densidade vai ser 1 grama por ml, posso colocar assim? Centímetro cúbico, mesma coisa de ml, vocês lembram disso? Mais ou menos. Tem que lembrar, fazer essas relações, escrevam, anotem em algum lugar, isso aí é muito importante para nós. E aí, o que você sabe, né? Ó, olha o volume, é 0,5 litros, bom, isso aqui quer dizer que é igual a 500 ml, e se você tem que 1 grama é igual a 1 ml, você tem uma massa, então, igual a
a 500 gramas. Pegou comigo, gente? Tranquilo isso aí? Pegou? Tem mais alguma coisa para a gente fazer? Não. E aí, ó, eu sei que a questão não mostra o gráfico, mas essas questões eu me sinto muito à vontade fazendo gráfico. Eu gosto de fazer gráfico para entender melhor o que a situação está propondo para nós, né? Então, analisem comigo a diferença que faz quando você constrói um gráfico. Aí, o que a gente tem aqui? Quais são as grandezas desse gráfico? Aqui a gente está medindo, né? A temperatura, ó, é em graus Celsius. Aqui a gente está medindo, por exemplo, o tempo ou, no nosso caso, aqui o que a gente quer saber, a quantidade de calor em calorias. Tudo bem? Como é que vai ser esse gráfico? Onde ele começa, até onde que ele vai, como é que ele está sendo descrito? Então, olha só, ele começa aqui na temperatura de 20 graus Celsius, ele vai caminhando até que chega a uma temperatura de 100 graus Celsius. O que acontece nesse ponto? Ele começa a entrar em vaporização e aí, a partir disso, ele vai ficar sempre constante, e a gente vai fazer até aqui. Por que eu vou parar aqui? Por que eu não vou continuar subindo? Porque ele não quer que ele chegue a 101 graus Celsius. A questão não fala isso para nós, né? Que ele chega até 102 graus Celsius. Quando ele fala evapore completamente, ele vai chegar até 0 graus Celsius e vai evaporar completamente. É isso que a gente quer saber. Tudo bem, gente? Pegaram até aqui? Tranquilo? Então, resolvendo do jeito que a gente está acostumado, do jeito que a gente gosta, eu espero que você tenha percebido que eu tenho a região 1 e eu tenho aqui a região 2. Região 1 é um calor sensível, você não pode se esquecer disso, é um calor sensível, e região 2 é um calor latente. Como ele está perguntando tudo para nós, né, a quantidade de calor total, eu vou falar assim para você, ó, a quantidade de calor total, que é o que a questão pede para nós, é igual à quantidade de calor da parte 1 mais a quantidade de calor da parte 2. Pegou comigo? Vamos substituir as fórmulas então. Ó, a quantidade de calor total vai ser igual a quantidade de calor número 1 é sensível, então vai ser massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, mais a segunda parte, que é calor latente, você calcula o calor como sendo a massa vezes o latente, nesse caso, o latente de vaporização que ele passou para nós. Beleza até aqui, gente? Só substituir os valores? Vamos lá. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, pergunta para mim o que está acontecendo nos comentários desse vídeo mesmo, nas nossas mídias de comunicação, Facebook, WhatsApp, onde vocês quiserem, podem mandar as dúvidas de vocês para mim, beleza? Ó, continuando aqui nossa substituição, massa, ele falou para nós que a massa é de 500 gramas, tá aqui, 500 gramas, calor específico é 1, variação de temperatura, não fiz isso, vamos anotar aqui, ó, aqui é 20, aqui é 100, pegou comigo aqui, ó, certo? Então, quanto a temperatura subiu do 20 até o 100? 80? Então, temos aqui a nossa variação de temperatura igual a 80 graus Celsius. Pegou comigo aí, gente? É claro. Então, beleza. Ó, aí vou substituir aqui 80 mais a massa, sabemos que é 500, vezes aqui o latente de vaporização, que isso aqui é igual a 540. Ó, quantidade de calor total, então, aqui embaixo. Vou só abaixar um pouquinho para a gente enxergar um pouco melhor isso tudo. Vai ser igual, vamos fazer devagar, com muita calma aqui, ó. 5 vezes 8, isso dá um 40. Então aqui vai ficar 40. Não posso esquecer que aqui tem 2 zeros e aqui tem 1 zero. Então a gente acrescenta aqui embaixo mais 3 zeros. E aí, mais. Vamos fazer isso aqui com calma. Se fosse 5 vezes 5, 5 vezes 5, 250, 270, né? Então isso aqui vai ser 270, porque eu fiz 5 vezes 54, e isso é 270. Novamente eu não posso esquecer, né, que eu coloquei ali, ó, tem mais 3 zerinhos. Então, somando isso aqui tudo, a quantidade de calor total vai ser igual, ó, 270 mais 40, você tem 310, beleza? Então temos aqui 310 mil calorias, ou se você preferir, você pode colocar assim também, ó, quantidade de calor total é igual a 310 quilocalorias. Beleza, gente? Tranquilo? Destacar isso aqui com vocês e bora para a próxima questão. Questão 18 aparecendo para nós, vamos resolver com calma, lendo tudo que ele está propondo para nós e vamos às anotações. Olha só, o gráfico mostra a temperatura de 20 gramas de um líquido, ele já passou para nós aqui a massa, né? Vamos anotar isso aqui. A massa, então, é 20 gramas. Vamos continuar a leitura, sem perder nada. 20 gramas de um líquido, inicialmente a 0 graus Celsius. Tá? Ele fala que o gráfico é em função do calor absorvido por ele. Beleza, então eu sei que a temperatura inicial, o gráfico está me mostrando isso, né? A temperatura inicial vai ser igual a 0 graus Celsius. Pegou comigo, gente? Olha só. Vamos continuar a leitura. Sabe-se que o calor específico desse líquido é 0,6 calorias por grama graus Celsius, beleza, tem uma informação muito importante. E aí ele fala assim, ó, e o calor específico na fase gasosa, vamos anotar isso aqui também,
é de 1,5 calorias por grama grau Celsius. Então perceba, né, o que está acontecendo aqui, né? Olha só, você tem aqui a fase líquida, isso aqui é a fase líquida, e você tem aqui a fase gasosa. E o que está acontecendo no meio ali? Você tem a transformação, né? Aqui você tem a mudança de fase, você tem um calor latente nessa região toda aqui acima. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos continuar a nossa leitura, ver o que ele está pedindo de nós. Olha só, no item A, vamos fazer juntos aqui, a quantidade de calor que necessária para o líquido atingir a temperatura de ebulição. Então, peraí, deixa eu só apagar essa parte do líquido aqui, porque eu vou fazer um desenho aqui com vocês, que vai ser muito importante para nós. Olha só, o que ele quer saber é isso aqui, ó. E percebam aqui, o gráfico está medindo a quantidade de calor, então o valor que ele está perguntando para nós aqui, que eu destaquei com vocês ali no item A aqui, né? É justamente isso que ele quer saber, quanto vale esse Q. Bora calcular isso aí, tranquilinho? Olha só, o item A, deixa eu mudar de cor aqui, o item A vai ficar assim, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Sabemos todas as informações, olha só, quantidade de calor, a massa, 20 gramas, calor específico, ó, onde nós estamos? Estamos no líquido, né? Estamos aqui embaixo é o líquido, vai ser o 0,6, então ó, 0,6 vezes a variação de temperatura, notem que ele foi do 0 até 80, então você tem aqui uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Substituindo aqui, 80, belezinha, só fazer essa conta, dá para a gente simplificar aqui, ó, vou cortar esse 0 com esse 0, e aí o que a gente tem? Olha só, 2 vezes 6 vezes 8, né? É mais fácil a gente fazer o que aqui? Multiplicar 6 vezes 8, 48, vezes 2, isso vai dar 96. Tudo bem, gente? Pegou comigo? Então, ó, a quantidade de calor aqui, faz comigo, é igual a 96, só que, claro, eu não posso esquecer esse zerinho ali, estava desconsiderando ele, então 960 calorias é a quantidade de calor necessária para elevar esse líquido da temperatura de 0 até 80, que é onde vai começar a evaporação. Beleza, gente? Então, resolvemos aqui o item A. Item B, o latente de vaporização. Muito interessante, muito interessante. Vamos fazer o item B, então, aqui, ó. O que ele quer saber? O latente, né? O calor latente aqui de vaporização. O que é calor latente? É quantidade de calor, que é igual a massa vezes o latente de vaporização, que é o que ele está pedindo. Vou descer um pouco aqui para ficar melhor para nós. E aí, gente, percebam aqui que qual é a quantidade de calor total que ele usa para transformar de fase, né? Se você perceber, ó, você tem aqui marcando 2.960. É isso aqui que ele usa de calor, de quantidade de calor, para trocar de fase? Não, né, cara? Por quê? O que você tem que perceber? Até, ó, daqui até aqui, esse ponto aqui é o 960, que a gente calculou aqui. Então, o que você tem que medir, né? A distância daqui até esse cara aqui, né? Acho que dá pra gente fazer de cabeça, né? A conta que você vai fazer aqui para essa quantidade de calor vai ser igual a 2.960 menos 960. Então, qual é a quantidade de calor total aqui? 2.000 calorias? Você entendeu, gente? Pegou comigo? Belezinha. Então, a massa, a gente sabe que é 20 gramas, é só substituir. Então, vai ficar aqui, ó, 2.000, que é igual a massa, que é 20 gramas, vezes, então, o latente de vaporização. Aqui dá pra gente ficar muito feliz, cancela esse 0 com esse 0, cancela esse 2 com esse 2, sobra para nós um 100 ali do lado, então, o latente de vaporização é igual a 100. 100 o quê? Só pensar, calorias por grama, tá? Então, calorias por grama. Isso aqui é a resposta do nosso item B. Vamos terminar essa questão fazendo o item C. Olha só, vamos ver. O que ele está pedindo no item C para nós? Ó, a temperatura T correspondente a 4.160 calorias. Então, o que a gente tem que saber aqui? Ó, quanto vale essa temperatura? Beleza, gente? Vamos calcular ela? Deixa eu abaixar aqui para nós, limpar um pouco mais. O que a gente tem que saber aqui no item C, vou fazer de vermelho aqui no cantinho, novamente, né? Ó, eu estou nessa fase aqui, deixa eu melhorar para vocês, eu estou aqui em cima, na fase gasosa, quero calcular então, ó, tudo isso aqui, o que está acontecendo nesse trecho aqui, isso que é importante para nós aqui, tá? Aí, o que você tem que se ligar, né? Ó, a temperatura inicial começa em 80 e a temperatura final é o que a gente quer saber, né? Mas eu sei aqui que a temperatura inicial pro item C é igual a 80 graus Celsius, você não pode esquecer disso. Beleza? Outra coisa importante aqui também, ó, é a quantidade de calor que a gente vai usar para esse item. Pegou comigo? Isso aqui é a quantidade de calor do item C. Percebeu? Então, resolvendo essa conta aí, vai ficar assim, né? 4.160 menos 2.960. Vamos fazer aqui, ó. A quantidade de calor vai ser 4.160 menos
2.960. Deixa eu pensar, vai ser 1.200? Então, a quantidade de calor aqui vai ser igual a 1.200 calorias. Você entendeu, gente? Tranquilo? Bora continuar resolvendo, então. E agora sim, você sabe, né? Aquela região é calor sensível, então a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor já sabemos que é 1.200, a massa continua sendo 20, o calor específico, ele falou para nós aqui, ó, na fase gasosa é de 1,5, beleza, gente? Então vamos colocar aqui, ó, 1,5 vezes a variação de temperatura. Eu vou manter aqui como variação de temperatura. Depois a gente substitui a temperatura inicial. Você não pode esquecer disso, hein, gente? Depois substitui essa temperatura inicial aí. E aí, para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? Olha só, de novo, né? Vou cancelar esse zero com essa vírgula aqui. Ó, gente, se você não entende o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, por que isso é válido, manda mensagem para mim, manda nos comentários desse vídeo, beleza? Pode comentar aí, a gente troca uma ideia depois. Vou continuar resolvendo com vocês. Olha só, aqui vai ficar 1.200, que é igual a aqui, ó, o que sobrou para nós? É um 2 vezes 15, quanto dá isso? 30, né? Então vai ficar igual a 30 vezes a variação da temperatura. Vou passar esse 30 dividindo, vou continuar aqui do ladinho com vocês, ó, então vai ficar 1.200 dividido por 30, e isso vai ser igual à variação da temperatura, beleza? Aqui também dá para a gente ficar muito feliz, conta simples, esse cara cancela com esse cara, 12 dividido por 3 dá 4, então temos ali um 40, né? Sobrou para nós aqui, ó, que a temperatura, a variação de temperatura é igual a 40. Acabou? Não acabou, toma muito cuidado, a gente sabe o valor da temperatura inicial, e aí eu vou continuar com vocês aqui do ladinho. Então, ó, esse valor aqui, esse Δθ, na verdade, vai ser escrito de outra forma, né? Eu vou escrever ele assim, temperatura final menos a temperatura inicial, e isso vai ser igual a 40. Só que a temperatura inicial, a gente sabe quanto vale, ela vale 80. Então vamos substituir aqui, ó, temperatura final menos 80, que é a temperatura inicial, isso vai ser igual a 40. É claro que esse 80 vai passar para o lado de lá positivo, você tem então um 80 mais 40, e aí a temperatura final é igual a 120 graus Celsius. Vocês entenderam, gente? Estão gostando? Estão relembrando? É, tá bom. A gente ficou um tempo sem falar sobre isso, mas espero que vocês estejam com isso muito fresco na cuquinha de vocês, beleza? Bora fazer mais uma questão para encher na aula de hoje. Pulei lá para a questão número 20 e agora eu vou resolver com vocês essa questão na mesma página 18. Ó, com calma, sempre muita calma, vamos ler, anotar tudo que ele está perguntando para nós. Olha só. Uma quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius, temos aqui a temperatura inicial, é aquecida até se transformar totalmente em água a 20 graus Celsius. Então aqui a gente tem vários processos acontecendo, né? O gráfico já está mostrando isso para nós, se você já olhou. Vamos continuar aqui, ó. O gráfico abaixo mostra como a temperatura varia com a quantidade de calor absorvida durante o processo, né? de menos 20 até 20. Os eixos estão fora de escalas. Tudo bem, mas já dá para a gente perceber que tem muitas coisas acontecendo aqui. Vamos ver, olha só, começou com menos 20, a quantidade de calor era zero. Para ele chegar do menos 20 até zero, ó, gastei 2.000 calorias. Percebeu comigo aqui a leitura do gráfico? E aí pensa aqui comigo, né, cara? Ó, a distância, esse cara vai sair daqui e vai chegar até aqui. Né? Quanto ele tem que andar? Então, ó, você tem aqui 18 menos 2, você tem aqui que essa distância, toda essa distância aqui que ele vai percorrer para chegar até lá, para trocar de fase, é igual a 16.000 calorias. Beleza? Bom, vamos ver o que mais que ele quer saber, né? E aí ele fala assim, ó, sendo a quantidade de gelo que se transformou em água de 200 gramas aqui, perdão, né? Então, eu sei que a massa total é igual a 200 gramas. E aí ele fala, né? O calor específico do gelo, primeira parte aqui, né? Essa parte aqui de baixo, né? O calor específico do gelo, essa aqui é a fase gelo, né? E aí, cara, assim, se você já fez algumas questões, você pode até ter esse número na sua cabeça, tá? Quem estudou um pouquinho essa matéria, esse número sempre aparece, é muito difícil a questão pedir isso pra gente por conta que tem essa possibilidade de decorar. Então, se você tiver decorado esse tipo de informação, já fez a conta aqui, você já sabe qual que é a alternativa, vai pra galera aí, beleza? Mas vamos continuar resolvendo aqui a primeira parte. A primeira parte é calor sensível, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Primeira parte, a gente estava me referindo a essa parte do gráfico aqui, né? Na primeira fase, né? Fase região 1 que a gente definiu lá na nossa teoria. Tudo bem? Bom, e aí o que a gente tem que fazer? Substituir quantidade de calor 2.000. A massa, a gente sabe, ele falou para nós ali agora há pouco, 200 gramas, o calor específico ele quer saber, vezes a variação de temperatura. Se liga aqui, ó, ele saiu do menos 20 e andou até o zero, né? Quanto é essa distância aqui? Você tem aqui uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, coloca aqui
um 20zinho também. Aí, gente, vamos resolver? Vamos resolver? Passar todo mundo dividindo? Então vai ficar, ó, 2.000 dividido por 200 vezes 20, e isso é igual ao nosso calor específico. Aqui dá pra gente ficar bem feliz, olha só, corta aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, corta mais um zerinho com mais um zerinho, corta também mais um 2 com um 2 e sobrou só esse 2 aqui, ficou sozinho, solitário lá, né? Então ficou aqui, ó, a quantidade de calor é igual a 1 sobre 2, o calor específico é igual a 1 sobre 2, então você tem que o calor específico é igual a 0,5, qual que é a unidade? Não pode esquecer, calorias por grama grau Celsius. Nesse caso, o enunciado até tinha falado pra gente, né? Tá lá, a unidade já marcada no enunciado. E aí, gente? Falta a gente perceber também agora, né, qual que é a segunda parte da questão. Olha só, o calor específico do gelo já calculamos e a quantidade de calor absorvido durante a fusão do gelo. Durante a fusão. Fusão é daqui até aqui. Já havia conversado com vocês. O valor é esse aqui, ó, 16.000 calorias. Então, a quantidade de calor nula, calor latente ali é igual a 16.000 calorias. Beleza, gente? Pegaram aí, ó? Então, fechamos aqui a nossa aulinha de hoje, fazendo as primeiras questões da continuação de calorimetria. Beleza? Ó, dúvida, manda para mim. Até a próxima aula. Tchau, tchau.